Olá, o que me motivou a escrever sobre este tema foi não ter lido em lado nenhum a causa do corpo das mulheres ser mais escrutinado do que o dos homens. Falo da verdadeira causa. Aproveito também para transmitir outras considerações sobre a polémica e os intervenientes em 6 pontos. 1. A razão do corpo das mulheres ser mais escrutinado do que o dos homens é porque os homens se excitam sexualmente pela visão, ao contrário das mulheres, para quem a visão não é o principal fator nesse contexto. Para todos os seres vivos só existem duas coisas verdadeiramente importantes: a sobrevivência e a reprodução. Daí o sexo ser assunto em permanência nas sociedades humanas, quer conscientemente, quer inconscientemente. Devido às suas naturezas biológicas, mulheres e homens têm comportamentos e objetivos diferentes em relação ao sexo, ou seja, à propagação dos seus genes. Portanto, não é por acaso que os corpos das mulheres são alvo de mais atenção e escrutínio. E a maior parte das vezes até, creio eu, por parte de mulheres em relação a outras mulheres. 2. A Cristina Ferreira. Foi uma das visadas pelo artigo do Alexandre Paes, que escreveu que se notava nos braços dela a flacidez do tempo. E defendeu-se. Não me vou calar sempre que sinta que as críticas agridam as mulheres em geral. Fez também um comunicado nas redes sociais em que pediu atenção judicial ao artigo do jornalista e comentou a escravatura da imagem. Mas há apenas meia dúzia de anos criticou o corpo da Kim Kardashian, agredindo as mulheres em geral. Será que a Kim tem essa noção, mesmo depois de se ter dado a fotografar com o traseiro cheio de celulite? E sobre a modelo Stella Maxwell, que belo corpinho que ela tem, deve comer só alfaces. Na última quarta-feira anunciou no seu Instagram que fez um acordo com a Prozis, de Miguel Milhão, que, recorde-se, há meses celebrou a perda de direitos das mulheres nos Estados Unidos. Disse ela: "O meu sonho sempre foi este, receber as caixas da Prozis." Aparentemente, a coerência não é a principal preocupação da Cristina Ferreira. 3. Sobre a entrevista do Manuel Luís Goxa à Maria Botelho Muniz. Logo a seguir à entrevista, em que o apresentador condenou e bem o robusto aplicado pelo Alexandre Paes à sua colega, o Manuel Luís entrou num comercial a promover um produto de emagrecimento. O verão está à porta. O mais importante é a sua autoestima. Muitas vezes tem uns quilos a mais e não se sente bem. Para o capitalismo, o importante é fazer capital. O resto é cosmética. 4. Quanto à Maria Botelho Muniz, na mesma entrevista disse: "Fui o caminho daqui para que ela use chorar. E também, por todas as que ousam sonhar, ou simplesmente existir, fazendo o papel de maior vítima em Portugal, de momento." No entanto, sobre o Carlos Costa, um dia disse, com voz de gozo: "Os parabéns a uma senhora muito especial, uma senhora muito feminina." E quando o colega escarneceu de uma bebé estrábica, a Maria Botelho Muniz semicerrou os olhos e acompanhou na gozação à criança. E numa indireta à mãe dessa bebé, disse: "Se é para a filha começar a aprender a nobre profissão de alugar o pipi, ao menos que aprenda com a mãe." Acabou também por menorizar uma criança com trissomia 21. A Maria Botelho Muniz alegou que era um guião, mas foi pior a emenda que o soneto. É pior prostituir a alma do que o corpo, porque vender a alma é prejudicar terceiros. É fazer algo por dinheiro que vai contra os seus princípios. No início da minha vida adulta, estava eu num curso pago pela União Europeia. O dono da empresa de máquinas de etiquetagem disse-me, a sorrir: "Estas máquinas vão substituir muitas empregadas nas empresas." E eu disse para comigo: "Eu não quero isto." E segui outro rumo. 5. Tal como na história, em que a verdade que prevalece é a dos vencedores, nas guerras mediáticas prevalece também a verdade do mais forte, que é a de quem tem mais seguidores ou a de quem entra em casa das pessoas todos os dias via televisão. Vence, portanto, a Cristina Ferreira, o Goxa e a Maria Botelho Muniz. 6. Quanto ao Alexandre Paes, que desencadeou toda esta polémica, foi o primeiro a não ficar bem na fotografia. Mesmo que o corpo de outra pessoa não nos agrade, não devemos manifestá-lo, muito menos publicamente.
Os nossos gostos não são apenas nossos, são fruto da época em que vivemos. As mulheres com corpos obesos foram considerados noutros séculos o esplendor da beleza feminina, porque eram os corpos que ofereciam a melhor garantia de uma reprodução saudável, em tempos de fome e doenças mortais. Doenças que hoje em dia já não são graves, graças ao avanço da ciência. Já para não falar na representação das deusas da fertilidade, que eram deliberadamente robustas. Não devemos manifestar o nosso desagrado porque, para além do mais, pode deprimir com gravidade a pessoa-alvo por fragilidade psicológica. Existem doenças que condicionam e modificam os corpos, assim como existe uma coisa chamada passagem do tempo, que faz com que os órgãos comecem a funcionar pior, com todas as consequências irreversivelmente negativas. Como dizia o outro, ninguém vai para novo.